Olá, turma. A correção da prova do dia 13 de setembro, segunda questão. Uma pesquisa feita pelo Departamento de Marketing de uma editora produziu a seguinte tabela a respeito das vendas de um determinado livro. Temos a tabela aí. Considere que os dados da tabela possam ser expressos mediante uma função polinomial do primeiro grau, y igual a x mais b, em que x representa a quantidade de livros vendida e y o preço de cada exemplar. Determine a função y igual a x mais b. Então toma cuidado aqui, que ele chamou de x a quantidade vendida e y o preço de venda. Geralmente a gente faria o contrário, né? Mas a gente obedece o comando da questão. Então, x é a quantidade de livros vendida e y é o preço de cada livro, né? De cada exemplar. Tá bem? X e y aqui. Bom, e é uma função quadrática de fato? É, né? Porque se você estudar a taxa de variação aqui, ó, do 30 para o 40, aumentou 10. Do 10 para o 90, diminuiu 10. Então, toda vez que a quantidade de livros aumenta 10, o preço de venda diminuiu R$ 10, né? Significa que o preço de venda estava mais barato. Tá bem? Ó, do 40 para o 50 aqui, pulei o 45. Foi do 90 para o 80, né? Diminuiu 10. E se, né? Cada vez que aumenta 10 na quantidade vendida é porque o preço de venda diminuiu 10. Se aumentar 5, né? Se for de 40 para 45, é porque o preço diminuiu 5, né? Foi de 90 para 85. Ok? Bom, então é uma função afim realmente nessa tabela, né? Diz isso também. E o texto já dizia isso. Se é uma função afim, a gente tem que achar o A e o B. O A está fácil de achar, né? Porque o A é ΔY sobre ΔX, é a taxa de variação. Então, nesse caso, seria ΔY, né? Menos 10 sobre o ΔX, que é a variação do x, que foi de 10. Então, o A deu menos 1. Então, minha função está está por enquanto assim, menos 1x. E esse 1 a gente não costuma escrever, né? Então, vou colocar só menos x mais b. Tá bem? Então, no lugar do A, eu já pus o valor menos 1. Bom, e aí eu tenho que achar o B. Para achar o B, a gente pode fazer aquele modo, então, de pegar um dos valores aqui, pode ser aqui o 30 e o 100, e substituir na função, né? Então, eu sei que quando o x for 30, o y tem que dar 100. Então, colocando o y vai no 100 e o x vai no 30, você descobre o b. Então, o b vai ser igual a 130. Portanto, a minha função é y igual a menos x mais 130. Essa é a resposta do item A. Né? Determina a função, está aqui. Ok? Ó, pode conferir. Ó, se x for 50, põe 50 aqui, vai ficar menos 50 mais 130, que dá 80, que está aqui. Belezinha? Então, item A já foi. Item B agora. Então, esse foi o item A. No item B, o custo unitário de produção de cada livro é de R$ 6,00. Então, o custo unitário é de R$ 6,00 a unidade. Visando maximizar o lucro da editora, o gerente de vendas Jacó estabeleceu em R$ 65,00 o preço de cada livro. Foi correta a decisão de Jacó? Justifique. E considere que a quantidade de livros produzida e vendida é a mesma, né? Quer dizer, se eu produzir X livros, então eu vendi os X livros, tá? Estou considerando essa situação ideal aí. Muito bem. Bom, note que está grifado aqui o lucro. Eu quero maximizar, Jacó quer maximizar o lucro. E o que é o lucro? O lucro é a diferença entre o dinheiro que entrou e o dinheiro que saiu, né? Quer dizer, é a receita, todo o dinheiro que entrou, descontando o gasto que você teve, né? O custo, tá? Então, isso é o lucro. Belezinha? Bom, então, como que eu vou calcular esse lucro, né? Se eu fabrico cada livro por R$ 6,00, né? Cada livro me custa R$ 6,00, quer dizer que o custo em função de X livros, que é a quantidade que eu vou fabricar, né? Que está aqui, X livros, a quantidade vendida, que é a mesma produzida, vai ser quanto? Vai ser 6x, correto? Cada livro custa R$ 6,00, se eu fizer X livros, meu custo da produção toda vai ser de 6x reais.
tá? E a receita? A receita é o dinheiro que entrou. Então, a receita, você vai calcular fazendo o quê? Pegando a quantidade de livros que você vendeu pelo valor de cada livro, né? Pelo preço de cada exemplar, x vezes y, tá? Só que aí, no lugar do y, você pode escrever isso aqui, né? Menos x mais 130. Eu sei que o preço de venda está em função da quantidade que eu vendi. Então, a receita em função do x seria x vezes menos x mais 130, x vezes o y. Fazendo a distributiva, note que a receita será uma função quadrática menos x quadrado mais 130x. Então, já tenho o custo em função do x, do número de livros que eu estou fabricando, e a receita em função do mesmo x, que é o número de livros que eu estou fabricando, né, e vendendo, tá bem? Bom, e o lucro? O lucro, L de x, né, o lucro em função do x seria a receita, que é menos x quadrado mais 130x, descontando o custo, né, que é 6x. Então, a função lucro seria menos x quadrado mais 124x. Certo? Jacó quer maximizar o lucro. Então, vamos pensar assim. Quando que o lucro... Né, lembra que é uma função quadrática aqui. E a pergunta, quando que o lucro seria zero? Então, o lucro seria zero menos x... Vamos escrever. A pergunta é, para resolver essa questão, um jeito legal é, quando que o lucro igual... Quando que o lucro seria igual a zero? Então, você teria menos x quadrado mais 124x igual a zero. Coloque o x em evidência, vai ficar assim, né? E quando então que esse produto é zero? Vai ser zero se o x for o zero, ou se o x for 124, né? Porque aí dá zero. x0 significaria o quê? Que você não vendeu nada. Se você não vendeu nada, você não vai ter lucro algum, né? E x valendo 124 significa o quê? Você vendeu 124 livros. Mas olha só, põe na função aqui y igual a menos x mais 120, né? Que é a função que te dá o preço de venda. Então, você colocar o x valendo menos 120, x valendo 124, a função fica assim, né? Y igual a 6. Quer dizer, você vendeu por 6. Se você vendeu 124 livros, é porque você vendeu cada um por R$6. Só que lembra que R$6 é o preço de custo. Então, seu lucro vai ser zero, né? Porque você vendeu pelo mesmo preço que custou. Belezinha? Bom, então como que eu maximizo o lucro aqui agora, né? Com essa informação. Então, se eu fizer aqui um eixo Y chamar de lucro, e o eixo X aqui, né? Quantidade vendida. Se a quantidade vendida for zero, meu lucro é zero. Se a quantidade vendida é 124, meu lucro também é zero. E essa função é uma função quadrática com concavidade para, né? Aqui está negativo, então concavidade para baixo. Então ela faz algo assim. E aí, o que ele me diz? Ele me diz que se x estiver aqui bem no meio entre o 0 e o 124, eu vou obter meu lucro máximo. E o cara que está bem no meio entre 0 e 124 é o 62. Então a decisão do Jacó foi errada, né? O Jacó falou que era 65. Então ele errou. E por que ele errou? Dá para descobrir por que ele errou, né? Porque note que, se você olhar para essa funçãozinha receita, pergunta, quando que a receita vai ser zero? Então não precisava fazer isso não, tá? Mas só para complementar, a receita vai ser zero se o x for zero, se a quantidade vendida for zero, né? Ou se você vender 130 livros. Se você vender 130 livros, quer dizer que você vendeu tudo de graça, né? Porque o y vai ser zero. Então o seu gráfico faria isso. E 65, então, é o valor que maximiza quem? 65 é o valor que maximiza a receita. Então, olha que legal, né? O valor que maximiza a receita não é o mesmo valor que maximiza o lucro. São funções diferentes, distintas. Belezinha? Então, essa foi a nossa prova. Espero que tenham ido muito bem. Até a próxima.